Olá, eu sou Sheine Manfro, autora do livro Primeiro Eu, O Mundo Depois, e a mensagem do dia 17 de março. Calce seus sapatos e continue a trilhar o seu caminho. Alguém já dizia: antes de julgar a minha vida ou o meu caráter, calço os meus sapatos e percorra o caminho que eu percorri. Viva as minhas tristezas, as minhas dúvidas e as minhas alegrias. Percorra os anos que eu percorri. Tropece onde eu tropecei e levante-se, assim como eu fiz, e então só aí poderá julgar. Essa sabedoria nos lembra de que cada um sabe a dor e a doçura de ser quem é, e o preço que pagamos por cada tropeço. Olhe para o seu caminho, para o caminho que é apenas o seu e que está à sua frente. Olhe para todo o caminho que percorreu até aqui. Existe apenas um caminho a ser trilhado que leva à realização pessoal e à felicidade. E esse caminho é único para cada uma de nós. Se a vida não for para ser vivida plenamente, para ser incrível, então por que viemos? De que vale a vida se for apenas para sobreviver ou trilhar o caminho de alguém que não seja o seu? Qual é a vida que você quer viver? O que está faltando para você se sentir completa, realizada e feliz? A resposta está dentro de você. Você tem o poder de decidir, de mudar, de criar e de viver uma vida que seja verdadeiramente sua. A jornada pode ser desafiadora, mas é a sua jornada. A riqueza verdadeira está em viver uma vida que é autenticamente sua. Calce seus sapatos e continue a trilhar o seu caminho. Essa é a mensagem de 17 de março. E essa mensagem, esse verso que eu comecei aqui lendo, eu não sei exatamente de quem é, mas é muito sábio, muito verdadeiro e ele nunca sai de moda, digamos assim. É incrível como a gente tem, nós, né? A gente faz isso de julgar o caminho da pessoa, as escolhas das pessoas. A gente faz isso sem saber o que ela percorreu, né? Os sapatos que ela calçou e tudo que ela fez para chegar onde ela está hoje. Quando a gente traz o nosso feminino, eu falo muito sobre a feminilidade porque ela restaura a nossa humanidade. E quando eu trago essa humanidade para minha vida, eu me torno mais empática, menos julgadora, menos crítica, menos analítica. Eu consigo olhar para uma pessoa além daquilo que os meus olhos podem ver. Eu consigo olhar para ela e entender que ela tem uma história, que existe um sofrimento, existe vitórias, conquistas, existe toda uma história por trás daquela pessoa. Às vezes muito mal-humorada, às vezes muito. A gente costuma falar, né? Parece a pessoa que parece meio mal-amada, muito braba, muito grosseira. Ela esconde, né, atrás dessa grosseria, dessa brabeza, dores, traumas, bloqueios. A gente não sabe o que passa na vida dela. Quando eu me torno mais feminina e, por consequência, mais humana, eu trago esse olhar, essa intuição, essa vida para fora de mim. E eu consigo estender isso para o mundo à minha volta. Então, por mais que aquela pessoa esteja daqui a pouco me atendendo mal, extremamente grosseira, né, não tá muito afim de fazer as coisas, de me ajudar num atendimento, por exemplo, eu continuo sendo eu continuo com a minha leveza, com o meu sorriso, daqui a pouco com uma palavra de nutrição, uma palavra de acalento para aquela pessoa, fará com que ela tenha um dia diferente, fará com que ela olhe para ela mesma diferente. Então, se eu não estiver atenta a isso, e é claro que nem todos os dias a gente tá afim, né? Normalmente a gente tá naquela correria louca do dia, muito prática, muito isso, muito aquilo, a pessoa foi grosseira, você é grosseira também, sai reclamando dela, sai. Então, é isso. Entende que é um ciclo vicioso que eu me contamino com aquela energia, com aquela grosseria, com aquele mau atendimento e levo isso adiante. E trago isso para mim, tomo como meu. Não é meu, é dela. Mas eu não preciso me contaminar, eu não preciso julgá-la, eu não preciso exigir que ela queira me atender super bem. Ela tá fazendo o melhor que ela pode. É a história dela, é o destino dela. E
a gente não sabe o que aconteceu, o que aquela pessoa está passando. Da mesma forma, aqui trazendo para nossa vida, né? Eu escrevo, gente, e aí eu não li mais, né? Eu tô lendo conforme eu tô gravando as mensagens, mas agora que eu ler essas perguntas, né? Se a vida não for para ser vivida plenamente, para ser incrível, então por que viemos? Eu cheguei a me arrepiar quando eu li esse parágrafo, né? De que vale a vida se for apenas para sobreviver ou trilhar ou trilhar o caminho de alguém que não seja o seu? Às vezes, por muitas vezes, eu me vi fazendo coisas para agradar a minha mãe, porque ela dizia, faça isso, faça aquilo, e eu sempre fui uma boa filha e fiz as coisas que ela me orientava a fazer. Então, eu fiz direito, porque ela disse que era bom fazer direito, porque seria mais fácil para eu passar em concurso e tudo mais. Então, eu sempre fiz coisas que a minha mãe disse para eu fazer. Agora, um ponto importante sobre isso é que, por muitas vezes, eu apaguei o meu próprio brilho, eu deixei os meus quereres de lado. Conforme a gente vai crescendo e amadurecendo, e eu não tô aqui julgando, tá longe de ser um julgamento da minha mãe, não, pelo amor de Deus. É em relação a como eu via aquilo. Eu deveria fazer aquilo que ela falava, né? Eu me considero, né? Me considero que eu fui uma boa filha, é isso que eu quero dizer. Então, assim, mas por muito tempo fazer e trilhar aquele caminho que não era o meu, estava me sufocando, estava acabando com o meu brilho, estava acabando com os meus sonhos. Por quê? Porque eu estava estudando para concurso, estudando para prova da ordem, fazendo coisas que não eram o meu caminho. Eram coisas que minha mãe sonhava para mim e que na cabeça dela, né, nas crenças dela, facilitariam a minha vida, facilitariam a nossa vida por termos nascido pobre, né, por não ter tantos recursos, não ter tantas oportunidades, possibilidades. Então, aquele era o caminho que me levaria a ter sucesso profissional. Era o caminho que me faria ganhar dinheiro, porque é assim que ela tinha aprendido. Só que não era o meu caminho. Não era o que eu queria para mim. E é óbvio que eu não ia passar nas provas, porque não era o que eu queria. E quando a gente segue e trilha um caminho que não é o nosso, a vida fica muito pesada. O nosso brilho de mulher, e eu volto a falar sobre o nosso brilho de mulher, porque a nossa vida, ela se dá quando eu expando o meu feminino dentro de mim. A minha feminilidade é vida. O feminino traz vida, o feminino traz cor, o feminino nutre, acalenta, torna tudo mais belo, pensa nos detalhes. É intuição, é coração, é humanidade, como a gente falou, como eu falei antes. Então, quando eu trago essa vida de dentro de mim, do meu feminino, é aí que eu consigo entender os meus quereres, entender o que eu quero para minha vida, entender que trilhar o meu caminho é aceitar quem eu sou. Eu não sei se eu já falei sobre isso. Agora eu já tô me perdida nas mensagens até aqui. Eu acho que a gente ainda não falou sobre essa mensagem de aceitar o seu papel. Acho que não, tô procurando aqui, mas acho que não. Mas a gente vai falar sobre isso. E vocês vão me ouvir falar muito sobre aceitar. E parece uma coisa tão óbvia, mas na realidade a gente não faz isso. A gente não aceita que a gente gosta de azul e não gosta de rosa. A gente não aceita que a gente procrastina, que a gente não é tão disciplinada. A gente não aceita que, enfim, tantas coisas. A gente acaba não aceitando. Bom, qual é a vida que você quer viver? Eu falei esses últimos dias aqui sobre... Deixa eu ver aqui. Acho que foi na mensagem de assoprar as velhinhas, né? Eu falei sobre tudo que te fez chegar aqui, né? A gente tem que comemorar, tem que brindar. E qual é a vida que você quer viver? Talvez você não esteja vivendo a vida que você quer viver, mas por um mero detalhe. Essa vida que você quer viver, ela primeiro precisa existir
a partir da tua existência, da tua vida. Agora levando para para uma ideia mais profunda mesmo, mais filosófica da coisa, de trazer essa vida do teu feminino, brindar a tua existência. O que está faltando para você se sentir completa, realizada e feliz? Nada que você faça não vai te preencher, eu sempre falo isso, né? Não é ter filhos, não é um novo projeto, mas é dar vida a coisas. Dar vida ao teu feminino vai te trazer essa realização. E quando eu estava falando antes, né? E eu vou me alastrando, então vou entrando numa ideia, na outra e acabei não concluindo. Mas quando a gente aceita verdadeiramente o nosso feminino, o nosso papel no mundo, a vida se torna mais leve. Eu vi uma pessoa falando esses dias, na verdade, ela escreveu um texto falando que não tem que ser feminina, que existe hoje uma imposição do ser feminina. Você não tem que ser algo. Você simplesmente tem que aceitar aquilo que você é. E o ser feminina não é usar vestido colorido, florido, soltar o cabelo, ou usar uma maquiagem. O ser é a tua existência. É dentro do teu coração que vem esse ser, essa vida. Então não é uma imposição do ser feminina que existe hoje em dia, de tantas pessoas e mulheres falando sobre feminilidade. Não, mas é uma volta para dentro de você. Porque por muito tempo a gente passou perdida, esquecida, camuflada, envergonhada. E muitas passam ainda. Não assumem, não percebem o quanto estão na energia masculina, da ação, do fazer, do agir. E é óbvio, gente, que é muito importante a energia masculina. É muito importante o fazer. Não dá para ficar só no mundo das ideias, né? Eu tenho toda essa minha pegada terapêutica, digamos assim, né? Filosófica, mas eu tenho plena consciência que não dá pra gente ficar só no mundo das ideias, pensando aqui, vou fechar meu olho, imaginando que eu sou feminina, imaginando que eu tenho uma casa, imaginando que eu vou viajar. E não tô fazendo nada pra conquistar isso. Não, a vida espera de mim ação. Eu preciso agir. Só que uma coisa é eu estar totalmente imersa na energia masculina e esquecer de mim mesma. Esquecer de cuidar de mim mesma, esquecer de olhar para mim mesma, esquecer do primeiro eu, o mundo depois. Então, volte para você, volte. Calce seus sapatos e continue a trilhar o seu caminho. A jornada pode ser desafiadora, mas é a sua jornada. Eu, às vezes, paro para pensar, não que eu viva pensando nisso ou que isso me traga angústia, algo do gênero, mas em alguns momentos eu pensei sobre o fim da vida, sobre a morte. E até trouxe essa reflexão com meu marido. Eu disse, você tem noção que a gente está caminhando em direção ao fim? E que um dia nós não estaremos aqui? E provavelmente a gente não vão sentir falta? Vão sentir falta por um momento, né? Podem chorar no nosso enterro e tudo mais. Espero que eu não seja enterrada, inclusive, mas... enfim. Mas depois esquece. E a vida continua sem nós. Então, o que eu vou deixar? O que eu vou deixar de memória? O que eu vou deixar de lembranças da minha existência? Eu sei que isso é bem filosófico, bem... a gente tá bem alucinando, como eu falo, né? Mas se não for isso, o quê? Se você não pensar nisso e não se preocupar em viver uma vida da qual você se orgulhe hoje, o que será? Fazer as coisas que você goste, trilhar o seu próprio caminho. Bom, me alastrei, falei bastante. Espero que tenha ressoado com o teu coração. Mas finalizo aqui. Se fez sentido para você, me deixa saber, deixa tua mensagem aqui no YouTube, no Spotify ou lá no Instagram, @chaimanfro. Um beijo e até amanhã.